excelsis Deo, et in terra pais omnibus bone voluntas. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Nós vamos dar início agora, à formação do Castelo Interior, início às quartas moradas. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para isso vamos invocar a doce e a poderosa presença do Divino Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a poderosa intercessão dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Vamos pedir também a poderosa intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, de todos os anjos, que eles venham nos inspirar o caminho da santidade, através dessa Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in et hora morte nostri. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui dando continuidade à nossa formação das quartas moradas do Castelo Interior, onde se inicia a via iluminativa. A diferença que há entre os contentamentos e afetos, ou ternuras na oração e os gostos. Diz quando se sentiu feliz ao entender que a imaginação e o intelecto são duas coisas diferentes. É de proveito para quem se distrai muito na oração. Para começar a falar das quartas moradas, é bem necessário o que acabo de fazer. Recorri ao Espírito Santo e supliquei-lhe que de hora em diante fale em meu lugar, e para que eu possa dizer alguma coisa sobre as moradas restantes, de modo a me entenderem. Começam aqui os favores sobrenaturais, dificílimos de explicar, a menos que Sua Majestade se encarregue disso, como fez quando, há 14 anos, pouco mais ou menos, escrevi sobre o que até então havia entendido. Tenho agora um pouco mais de luz acerca destas mercês concedidas pelo Senhor a algumas almas. Quanto a saber dizê-las é muito diferente. Faço, Sua Majestade, se disto resultar algum proveito. Se não resultar, não o faço. Estas moradas já se encontram mais próximas do aposento onde está o rei. É grande sua formosura. Há coisas tão delicadas que o intelecto, por mais que se esforce, não tem capacidade de sugerir sequer uma ideia para exprimi-las adequadamente. Qualquer explicação parecerá obscura aos que não o experimentaram.
Quem todavia tiver experiência, bem o entenderá, especialmente quem muito a tiver. Parece justo pensar que para chegar a estas moradas é preciso ter vivido muito tempo nas primeiras. Embora geralmente se passe pelas que acabamos de descrever, não é regra absoluta, como tereis ouvido dizer algumas vezes. É que o Senhor faz seus benefícios quando quer, como quer e a quem quer. Dispõe dos bens como de coisa sua e, por conseguinte, não faz afronta a ninguém. Os répteis venenosos raramente penetram nestas moradas. Se conseguem intrometer-se, causam mais proveito do que dano. A meu ver, neste grau de oração, é muito vantajoso quando entram e fazem guerra. Se a alma nunca se vir tentada, o demônio poderá misturar enganos aos gostos que o Senhor dá, fazendo-lhe muito mais mal do que com suas tentações. Por outro lado, a alma não lucrará tanto, mergulhada no embevecimento constante e isenta de tudo o que pode ser ocasião de merecimento para ela. Quando o embevecimento é contínuo e imutável, não o tenho por seguro. Não julgo possível que neste desterro o Espírito do Senhor permaneça em nós, sempre no mesmo estado. Trataremos agora do que prometi dizer-vos nesta morada. Da diferença que há entre as consolações e os gostos na oração. Parece-me que se podem chamar consolações ou contentamentos o que adquirimos por meio de nossas meditações e súplicas a nosso Senhor. Procedem de nossa natureza e está claro do auxílio da graça de Deus. Deste modo, sempre há vez de entender o que eu disser, pois sem o Senhor nada podemos fazer. As consolações nascem na obra virtuosa que realizamos. São de algum modo fruto de nosso trabalho. Com razão ficamos contentes quando trabalhamos em coisas tão boas. Mas considerando bem, sente-se o mesmo contentamento em muitas circunstâncias da vida. Assim, por exemplo, ao herdar inesperadamente uma grande fortuna, e ao avistar de súbito uma pessoa muito amada, ao realizar um negócio importante ou algum feito ilustre que todos engrandecem, ou ao ver regressar vivo um marido, irmão ou filho que se julgava morto, derramam-se lágrimas de viva alegria. Até a mim já tem acontecido algumas vezes. Assim como são naturais estes contentamentos, penso que o mesmo acontece com os que nos dão as coisas de Deus. Estas apenas têm origem mais nobre, embora as outras não sejam más. Em suma, as consolações começam em nossa própria natureza e terminam em Deus. Os gostos têm seu princípio em Deus e vêm a nós. Deixam-se fruir com tanta satisfação quanto as alegrias de que falei, e ainda muito mais. Ó Jesus, quanto desejo saber explicar este ponto. É que o entendo bem e parece-me haver notável diferença, mas o meu pouco saber não tem capacidade para explicá-lo suficientemente. O Senhor o faça por mim. Então, nós podemos ver a diferença entre os gostos, né, as consolações e os gostos. As consolações partem de nós e elas são parecidas como uma saudade, né, como se você tivesse com uma saudade muito grande de uma pessoa e de repente você vê aquela pessoa, né? Aqui Santa Teresa dá um exemplo perfeito de uma pessoa que o filho foi para a guerra
né? E a mãe encontra o filho voltando da guerra vivo, né? Então ela o abraça e nesse abraço ela sente aquele consolo, aquela, vamos dizer assim, aquela emoção, aquele toque na alma dela, aquela alegria de ver o filho, né? Ao ponto de derramar lágrimas. Pronto. Santa Teresa d'Ávila ela equipara as consolações a essa graça, né? A diferença entre as consolações e o gosto é que as consolações elas partem de nós e terminam em Deus. Já os gostos, eles vêm diretamente de Deus para o nosso coração. Aqui nós podemos ver como se as consolações fossem um trabalho em que a alma vai fazendo dentro de si, né? E tem um momento onde a alma ganha essa capacidade de poder ser consolada por Deus, partindo das suas misérias, partindo das suas fraquezas, partindo das suas limitações, a alma encontra Deus, consolo em Deus. E ali a alma se permite ser amada, tocada, curada, revestida de graças. Já o gosto seria a atração que Deus faz a essa alma, né? Quase como que imediatamente ele a toma para si. Também aqui nós podemos ver que é quando se inicia mais intensamente a via interior. Claro, o caminho desde o início ele é pela via interior, mas aqui é quando já começa a aflorar os sentidos interiores. Acode-me agora à lembrança um versículo do último salmo que rezamos em prima, que termina assim: Cum dilataste cor meum, como dilatais o meu coração. Quem tiver muita experiência só por estas palavras entenderá a diferença que existe entre consolações e gostos. Quem não a tiver precisará de mais algumas explicações. Então, é literalmente isso, né? É termos o coração dilatado para aderir à graça do Altíssimo, né? Os contentamentos não dilatam o coração. Ao contrário, parecem apertá-lo um pouco, sem tirar a alegria que a alma sente ao fazer alguma coisa por Deus. Choram umas lágrimas sentidas, que parecem provir de alguma paixão. Pouco sei das paixões da alma. Se tivesse mais conhecimentos, saberia talvez discernir o que procede da natureza e da sensibilidade, dando-o a entender, compreendo pela experiência que tenho. Mas sou muito ignorante e não sei explicar. Grande coisa para tudo é ter ciências e letras. Então, o contentamento, né? Essa graça, desse consolo, né? Ele, no lugar de dilatar o coração, o coração ele se contrai, né? Porque justamente nós entramos dentro de nós, mergulhamos e ali temos a graça de nos unir a Deus, vamos dizer assim, né? De ter a nossa alma elevada a Deus. Já o gosto de Deus, esse sim, realmente dilata o nosso coração. E nosso Deus mergulha em nós, junto de nós. Vamos ver aqui. O que sei deste estado, isto é, dos regalos e contentamentos de quem medita, e por mim mesmo o sei, é que começando a chorar por causa da paixão
não parava até ficar com a cabeça atordoada. Se chorava meus pecados, acontecia o mesmo. E nisso nosso Senhor me fazia grande graça. Não quero examinar agora o que é melhor, se o contentamentos ou gostos. Quisera apenas saber exprimir a diferença que há entre uns e outros. Algumas vezes a natureza e a disposição física contribuem para tais desejos e lágrimas. Ainda assim, tudo vai parar em Deus. Então, o contentamento, o consolo, é justamente isso. Eu parto de mim, daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que eu estou sentindo, e vou parar em Deus. Né? Os contentamentos são muito de estimar quando há humildade para entendermos que nem por isso somos melhores. Não sabemos com certeza se são todos efeitos do amor. Ainda que houvesse certeza, são simplesmente dons de Deus. Geralmente esses sentimentos de devoção se encontram nas almas das moradas precedentes, porque trabalham quase de contínuo com o intelecto, empregando-o na meditação, e fazem bem porque não lhes foi dado mais. Acertariam, entretanto, se ocupassem algum tempo em atos de amor e louvores a Deus, fruindo de sua bondade e de ser Ele quem é, desejando sua honra e glória. Façam como puderem, serve muito para mover a vontade, e guardem este importante aviso: quando o Senhor lhe der coisas mais altas, não as deixem de lado para acabar a meditação de costume. Né? Uma coisa também bem interessante que Santa Teresa d'Ávila ela fala, né? É que a partir das quartas moradas, o inimigo de Deus, as serpentes, as servadistas, eles não alcançam esse nível de morada. Eles não entram. E quando entram, quando têm acesso a entrarem nessa morada interior, embora a alma passe por algumas tentações, alguns conflitos interiores, esses conflitos eles geram mais bem do que mal, né? Por quê? É uma forma até mesmo daquela alma se manter vigilante em oração, né? Agora, recapitulando aqui, ela vai falar sobre os dons de Deus, né? Que são essas graças. A graça de sentir Deus agindo em nós. Esse sentir aqui não é um sentir tátil, físico, corporal. É um sentir interior. É um sentir com a alma. Então, as consolações e os gostos, eles produzem esse efeito na alma, né? De termos ali os sentidos interiores despertos. Como me estendi muito sobre esse assunto em outras partes, não repetirei aqui. Só quero que vos compenetreis bem do seguinte, para aproveitar neste caminho e subir às moradas desejadas. O essencial é não pensar muito, é amar muito. Escolhei de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Talvez nem saibamos o que é amar. O que não me espanta, não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo, e em rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de seu Filho e pela prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor.
Não julgueis que a oração consista em fixar o pensamento numa só coisa, nem que tudo esteja perdido quando vos distraís um pouco. Aqui eu quero dar vamos dizer assim, uma explicação no que ela está falando aqui, né? Que muitas vezes, quando nós vamos fazer a oração, Deus ele pode nos conceder a graça de nos levar às alturas. O que isso quer dizer? Nos dar a graça de uma consolação, de até mesmo acessarmos uma morada superior às quartas moradas, né? Que ele pode muito bem nos dar ali uma contemplação de algo magnífico. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Se eu estou rezando, se eu estou contemplando o terço doloroso, eu posso muito bem ter a graça, você pode muito bem ter a graça, o consolo, de receber uma visão interior, né? Através da fé, através da oração, uma visão interior de Nossa Senhora, como você está rezando o terço, e nisso lhe surgiu uma grande alegria, um grande amor, uma grande graça. Sem dúvida é uma grande consolação receber uma visão interior de Nossa Senhora. Mas a Santa Teresa d'Ávila ela diz que logo em seguida nós devemos voltar o nosso pensamento para o terço, para aquele mistério que nós estamos contemplando, né? Para que a gente assim possa ter uma disciplina oracional. Por outro lado, ao mesmo tempo que Deus dá essas consolações, para que justamente a gente se acostume a não ficarmos apegados a essas consolações, mas sim a oração em si. Por outro lado, nós não podemos ter a visão de que eu estar preso fixamente àquele mistério onde eu não posso, onde se eu tiver qualquer tipo de distração, pronto, eu já saí da morada do castelo interior, porque eu estava rezando o terço e me lembrei de fulana. Não necessariamente, né? Porque nós vamos entender que uma parte de nós, né, quando nós vamos dizer assim, nos colocamos na presença de Deus, uma parte de nós continua sempre ali orando, né? Que seria justamente a questão do intelecto, né? O meu intelecto ele deseja, o meu querer, né? Ele mergulha na graça de Deus. Então, eu posso ter certas distrações, mas logo em seguida eu retorno para aquele momento oracional. E muitas vezes eu me lembrar de fulana pode ser até uma graça de Deus para que eu interceda por aquela pessoa naquele momento. Porque justamente não é a contemplação ali, não é um pensamento fixo. Não. A contemplação, ao mesmo tempo que essa graça de você conseguir ali silenciar exteriormente para poder, digamos assim, aflorar cada vez mais os sentidos interiores, é também deixar Deus agir. Deixar que Deus direcione a sua oração. Tenho andado às vezes bem apertada por causa dessa barafunda das distrações. Haverá pouco mais de 4 anos que vim a compreender por experiência que o pensamento, ou para me dar melhor a entender, a imaginação não é a mesma coisa que o intelecto. Consultei um teólogo que me confirmou essa verdade, o que me causou não pequena satisfação. É que, sendo o intelecto uma das faculdades da alma, causava-me pesar vê-lo tão
avoado. A imaginação, pelo contrário, geralmente voa tão depressa, é tão instável que só Deus a pode deter, fixando-a na oração, a ponto de parecer que, de certo modo, a alma está desatada do corpo. Eu verificava que as faculdades interiores se mantinham aplicadas em Deus e recolhidas nele. De outra parte, via a imaginação agitada por distrações infindas. Ficava zonza, ou seja, você pode muito bem, o seu intelecto está conectado a Deus, mas a sua imaginação está voando, né? Por ali, né? Mas o mais importante é o quê? É você continuar rezando, porque o seu intelecto ele está repousando em Deus, né? Aqui, Santa Teresa d'Ávila, ela já fala de uma das sensações que uma alma de quarta morada ela sente durante os momentos oracionais de contemplação, né? É justamente essa questão de ficar zonza, né? A alma se sente um pouco zonza, né? A alma, mas eu digo aqui todo ser da pessoa, né? Porque Deus, quando ele toca na alma, ele toca no corpo. Quando Deus toca no corpo, ele toca na alma. Ó Senhor, levai em conta o muito que se padece nesse caminho da oração, por falta de instrução. O mal está em supor que tudo consiste em pensar só em vós. Não consultamos pessoas doutas, nem nos lembramos de que haja necessidade de consultar alguém. O resultado é passarmos terríveis trabalhos, por não nos entendermos a nós mesmos. Chegamos a considerar a grande culpa o que, longe de ser mal, é até bom. Daqui procedem as aflições de muita gente que trata de oração, ao menos daqueles que são poucos instruídos. Queixam-se de sofrimentos interiores, tornam-se melancólicos e acabam perdendo a saúde e até abandonando a oração, por não saberem que há um mundo interior dentro de nós. Que há um mundo interior dentro de nós. Então, se existe um mundo interior dentro de nós, é importante que na oração nós exploremos esse mundo. Que a gente literalmente mergulhe, guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, né? Porque tem pessoas que acham que é você fixar o pensamento e pronto. Não, é você se deixar movido pelo Espírito Santo, né? E muitas vezes o que pode aparentar ser uma distração, na realidade pode ser algo benéfico para você poder mergulhar mais profundamente dentro de você mesmo. Claro que aqui a alma já é experimentada, né? A alma já sabe orar, já sabe recolher-se, né? E nisso também ela já tem um discernimento. Assim como não podemos deter o movimento do céu, impedindo que ande depressa, com incrível velocidade, tampouco podemos deter nosso pensamento. Se confundirmos todas as faculdades da alma com o pensamento ou a imaginação, parece que estamos perdidos, empregando mau tempo na presença de Deus. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a Ele, nas moradas mais elevadas, vizinhas da sua, enquanto a imaginação vagueia pelos arrabaldes do castelo, padecendo e lutando contra 1000 animais ferozes e venenosos, e merecendo com este padecer. Fique, pois, assentado. A maior parte de todos estes sofrimentos e inquietações
provém de não nos entendermos a nós mesmos. Não nos devem perturbar, nem há motivos para deixarmos a oração, que é o que pretende o demônio. Ou seja, nós não podemos, vamos dizer assim, deixar de rezar apenas por causa das distrações. Continuemos a oração. Inclusive, como eu estou dizendo, porque muitas vezes nós estamos ali, inclusive repousando em uma morada elevada, mas a nossa imaginação está fora do castelo. E muitas vezes a nossa imaginação está fora do castelo, agindo como um guarda eficaz, combatendo contra as cevadichas, combatendo contra o demônio, impedindo que o demônio nos atrapalhe na oração. Então é justamente o contrário. Enquanto escrevo, vou analisando o que se passa na minha cabeça. Como disse no princípio, trata-se de um grande ruído que me torna quase impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos cujas águas se desempenham, ouço bando de passarinhos e também silvos, não com os ouvidos corporais, senão no alto da cabeça, onde, segundo dizem, reside a parte superior da alma. Pensei ser assim durante muito tempo, por me parecer que todo grande movimento do espírito subia para o alto com velocidade. Não é, porém, oportuno tratar aqui da causa disso. Praz a Deus eu me lembro de fazê-lo nas moradas seguintes. Não duvido muito de que o Senhor tenha querido dar-me esta sensação na cabeça para melhor me explicar. De fato, toda essa barafunda não me estorva a oração, nem me impede de escrever, porque a alma está muito engolfada na divina quietação, amor, desejos e claro conhecimento. Ou seja, enquanto Santa Teresa d'Ávila ela estava escrevendo, ao mesmo tempo, ela como que via, escutava, sentia na cabeça dela rios caudalosos, via esse bando de passarinhos voando ao redor da cabeça dela, esses silvos também, eu acho interessante que ela diz aqui, não com os ouvidos corporais, senão no alto da cabeça. Ou seja, aqui já seria também até com os sentidos interiores, a alma, a imaginação. Com a imaginação. Então ela automaticamente, enquanto ela estava escrevendo, ela estava visualizando, escutando, vivenciando essa realidade exterior. Mas isso não distraiu ela. Isso, embora fosse assim uma distração, ela estava tão em quietude que isso não tirou a clareza, a concentração, dela progredir na oração e na escrita, continua escrevendo. Então assim também muitas vezes, uma alma de quarta morada. A alma de quarta morada, ela pode estar ali rezando e automaticamente a imaginação dela está ali conflitando com várias realidades. Ela não deve se apegar a essa distração. Ela deve se apegar à quietude interior que ela se encontra. Mas se a parte superior da alma está no alto da cabeça, por que não se perturba? Isso não sei, mas sei que é verdade o que digo. Sofre-se quando a oração não é com suspensão da parte sensitiva. Havendo, porém, suspensão enquanto dura,
nenhum mal se sente. O pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos. Não vos perturbem os pensamentos e imaginações. Nem façamos casos deles. Se vierem do demônio, desaparecerão só com essa nossa atitude. E se procederem como procedem da miséria herdada, com muitas outras em consequência do pecado de Adão, o remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Do mesmo modo, somos constrangidas a comer e dormir, sem o poder excursar, o que não é pequeno sofrimento. Né? Ou seja, aqui Santa Teresa d'Ávila, ela coloca o nível de penitência, o nível de oração tão elevado, né, que para ela ter que dormir e ter que comer atrapalhavam também, né? Mas fazer o quê? É uma questão de limitação humana, né? É belo Santa Teresa d'Ávila dizer aqui que se for uma ação do demônio, a gente dando continuidade, né, ao nosso intelecto que repousa seguro em quietude em Deus, uma hora aquilo ali vai cessar. E caso seja algo nosso mesmo, uma certa fraqueza, uma limitação humana, consequência do pecado de Adão e de Eva, que a gente tenha paciência conosco próprio, né? E que a gente prossiga na oração. Reconheçamos nossa miséria e suspiremos pelo lugar onde ninguém nos despreze. Recordo-me, às vezes, destas palavras da esposa dos Cantares. Verdadeiramente, neste desterro, não acho ocasião em que seja mais justo repeti-las. Todos os desprezos e sofrimentos que podem surgir na vida não têm comparação, ao meu ver, com essas batalhas interiores. Seja qual for o desassossego e a guerra, tudo se aguenta quando no interior onde vivemos existe a paz. O que é muito penoso e quase insuportável é quando, tendo o Senhor de sua parte nos preparado o descanso, esbarramos nos estorvos existentes em nós mesmas. Por isso, levai-nos, Senhor, para onde não sejamos desprezadas por essas misérias, que parecem às vezes escarnecer da alma. Aqui é como eu estava dizendo, né? A partir das terceiras moradas do castelo interior, as batalhas elas vão se tornando cada vez mais interiores. Aqui a alma, ela já se depara com os reflexos daquilo que ela vivenciou, que às vezes tenta atrapalhar a oração. Mas a alma, para ela poder progredir, né, ela deve aquietar-se em Deus, buscar um local de repouso seguro. E ali repousando, né, seguramente, ela pode continuar nessa elevação espiritual, né? A elevação ao coração de Deus. Neste mundo, o Senhor livra a alma desse tormento só quando a introduz na última das moradas. Como adiante diremos, se Deus for servido. Talvez nem a todos essas misérias acometam e aflijam tanto, como durante muitos anos aconteceu comigo, por ser tão ruim. Parecia-me que queria vingar-me de mim mesma. Como tal luta foi muito penosa para mim, penso que poderá ser também para vós. Por isso repito a cada passo, na esperança de dar a entender como é coisa inevitável e que, por conseguinte, não vos deve inquietar nem afligir.
deixemos andar a taramela do moinho e continuemos a moer nossa farinha, não deixando de usar o intelecto e a vontade. Então, existe o intelecto, que seria, vamos dizer assim, eu preciso fortalecê-lo cada dia mais, trabalhar ele para mergulhar cada vez mais profundamente na contemplação. Mas juntamente do intelecto também tem a minha vontade, que é mais interior, essa faculdade da alma, onde eu preciso sempre vamos dizer assim, me disponibilizar, me configurar à vontade de Deus e deixar Ele agir. Há mais e menos neste tormento das distrações de acordo com a saúde e a variedade dos tempos. Padeça-o a pobre alma, ainda quando não tiver culpa, outras faltas terá, pelas quais é justo sofrer com paciência. Como não nos bastam os livros nem os conselhos para deixarmos de fazer caso desses pensamentos e imaginações. A nós que temos pouco saber, não me parece de todo perdido o tempo que emprego em um declarar a fim de vos consolar nesse ponto. Mas confesso, é de pouco proveito, até que o Senhor se digne dar-nos luz. No entanto, assim o quer Sua Majestade. É preciso que busquemos um meio de nos instruirmos e não culpemos a pobre alma daquilo que procede da fantasia, da natureza e do demônio. Aqui, muitas vezes, a alma ela passa realmente por essas distrações, que pode ser gerada por ela própria, pela própria natureza ou pelo demônio. Aqui não nos cabe julgar. A própria Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, não julga. Ela apenas relata e diz que é preciso que essa alma se disponha a fortalecer cada vez mais o seu intelecto e a sua vontade, através da própria oração. Capítulo 2 aqui, Continua o mesmo assunto, faz uma comparação explicando o que são os gostos e diz como se alcançam sem ser procurados. Valha-me Deus, no que fui me meter. Já me tinha esquecido do assunto, porque os negócios e a falta de saúde me obrigaram a deixar tudo no melhor da festa. Como tenho pouca memória e não posso reler o que escrevo, tudo vai desacertado. E talvez seja total desacerto tudo quanto digo. Ao menos é essa a minha impressão. Falando sobre as consolações espirituais, parece-me ter dito que algumas vezes as nossas paixões se misturam, provocando agitações e soluços. Certas pessoas, conforme ouvi dizer, sentem o peito apertado. Outras vezes fazem movimentos exteriores que não podem conter. Chegam mesmo a pôr sangue pelo nariz e a padecer outros acidentes penosos. Sobre isso nada sei dizer, porque nunca o senti. Penso que deve causar consolação, porque tudo vai parar em desejos de contentar a Deus e experimentar a felicidade comunicada por Sua Majestade. Aqui é justamente a questão do consolo. É quando aquela alma ela sente o coração apertado durante uma oração. Aquela, vamos dizer assim, ela mistura a oração junto de suas paixões. Mas ela leva essas paixões, esse sentimento, a Deus. Então termina em Deus. É totalmente diferente, isso são as consolações. É totalmente diferente dos gostos.
Os gostos de Deus a que me referi, dando-lhes em outra parte o nome de oração de quietude, são muito diferentes, como entenderão aquelas que, pela misericórdia de Deus, já o experimentaram. Pela misericórdia de Deus. Para melhor compreender, imaginemos duas fontes que vão enchendo de água e abastecendo dois reservatórios ou piscinas. Para explicar certos assuntos espirituais, nada me parece tão a propósito quanto a água. É que, tendo pouca instrução e não possuindo talento que preste, tenho considerado com mais advertência esse elemento, por ser muito amiga dele. Em todas as coisas criadas por um Deus tão grande e tão sábio, deve haver muitíssimos segredos de que nos podemos aproveitar. É o que fazem os entendidos, mas, ao meu ver, ninguém é capaz de penetrar tudo quanto há de maravilhoso na menor criatura de Deus, ainda que seja uma formiguinha. De modo diferente são abastecidos esses dois reservatórios. Uma recebe água de longe, através de aquedutos, feitos por mãos humanas. O outro, feito na própria nascente, vai se enchendo sem ruído. E quando o manancial é caudaloso, como este de que falamos, transborda e forma um grande arroio, sem necessidade de artifícios humanos. Sempre está manando água, não depende de aquedutos. Semelhante diferença existe entre os contentamentos e os gostos. Os que resultam na meditação podem comparar-se à água trazida por encanamentos. São despertados por meio da reflexão, espelhando-se sobre as criaturas e exercitando o intelecto. Em suma, como nos chegam por nossas próprias diligências, fazem ruídos ao encherem a alma de proveitos. Na outra fonte, a água vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, quando Sua Majestade é servido de conceder alguma graça sobrenatural, faz brotar grandíssima paz, quietação e suavidade no mais íntimo da alma. Não sei dizer de onde vem essa água divina, nem como brota. Não se sentem esses contentamentos e deleites como os da terra, que tem princípio no coração e só depois enchem tudo. A água do céu vai correndo por todas as moradas e faculdades, até chegar ao corpo. Por este motivo, disse eu, começa em Deus e termina em nós. O certo é que o homem todo, até no exterior, experimenta esse deleite e suavidade, como verá quem dele tiver provado. Então, nós podemos ver aqui que ela equipara, justamente com a água e com a terra. O gosto é como se fosse a água que vem da nascente e que brota sobrenaturalmente por um agir misterioso de Deus que não se explica. Essa fonte que nos enche da graça e de misericórdia de Deus, do agir de Deus, desse gosto de Deus. O outro extremo é a terra. É a terra que vem, que justamente seria ali as paixões, A alma mergulhada, ela mistura nas paixões dela com sentimentos que Deus a inspira naquele momento, e ela mergulhada nisso, ela chega em Deus, ela contempla, as coisas do Altíssimo. Entre uma e outra, ainda tem o segundo reservatório de água, que ele é feito por canos, onde nele se produzem
ruídos, vamos dizer assim, que seriam reflexos da alma, quando a alma faz reflexos sobre as criaturas, sobre a criação, sobre aquilo que ela pode ver, sobre o ícone, por exemplo, né? Ela, trabalhando o intelecto dela, ela recebe graças também. Enquanto escrevo, vem-me a lembrança que neste versículo, dilataste cormel, dilataste meu coração. O profeta diz que se dilatou o coração. Não me parece que o deleite proceda do coração, mas de outro lugar ainda mais interior. De um ponto profundo, penso que deve ser o centro mesmo da alma, como depois vim a entender e pretendo explicar mais tarde. Confesso, vejo tantos segredos em nós mesmos que muitas vezes fico espantada. E quantos outros devem existir? Ó Senhor meu e Deus meu, quão magníficas são vossas grandezas! Como uns pastorinhos bobos andamos neste mundo, pensando que já alcançamos alguma ideia do que sois. Na realidade, deve ser quase nada o que sabemos. Dentro de nós mesmos há grandes segredos que não entendemos. Digo quase nada em comparação com o muitíssimo, com o infinito que há em vós. Não porque as grandezas que vemos em vossas obras não sejam sublimes, é a nossa compreensão que é tão ilimitada. Tornando ao versículo, penso que se aplica a meu assunto. Dá uma ideia daquela dilatação produzida pela água celeste do manancial, que há no mais profundo de nós mesmos. Essa água vai dilatando e alargando todo o nosso interior e produzindo bem indizíveis. Nem a própria alma favorecida é capaz de entender o que ali se passa. Delicia-se com fragrâncias, como se naquele abismo íntimo, imaginemos assim, houvesse um braseiro onde se lançassem finíssimos perfumes. Não se vê o fogo, nem se sabe onde arde, mas o calor e os vapores olorosos penetram a alma toda e não raramente se estendem ao corpo. Ou seja, a alma, ela não entende, né? Ela não compreende como funciona a mecânica, vamos dizer assim, do agir de Deus. Mas ela entende, ela recebe as informações, os efeitos. Por que isso? Porque Deus, ele é incompreensível ao intelecto humano. Né? Nós não conseguimos, vamos dizer assim, compreender Deus em sua totalidade, mas nós podemos assimilar reflexos, né, daquilo que Deus transmite ao nosso ser. Reparai e compreendei minha ideia. Não se sente quentura nem perfume. O que se passa é coisa mais delicada. É sutil, né? Emprego essas expressões apenas para que me possais entender. E quem não experimentou, não duvide. Creia que há verdade e que realmente assim acontece. A alma favorecida tem consciência de tudo. Entende-o mais claramente do que explico agora. Não é coisa que se possa imaginar nem adquirir com todas as nossas diligências. Aqui, a meu ver, as faculdades não estão unidas. Andam absurdas, como que espantadas a olhar o que será aquilo. É que não é do nosso metal, e sim do puríssimo ouro da sabedoria divina. Ou seja, não é
do nosso metal, do nosso corpo físico, do nosso barro, mas sim do ouro da sabedoria divina, do próprio Deus. Por isso, as faculdades, elas não conseguem compreender com sua totalidade. Elas só compreendem o reflexo daquilo que a alma absorve, né, sutilmente. Falando nestas coisas interiores, poderá haver alguma contradição entre o que digo agora e o que escrevi há mais tempo. Não é de admirar. Nos quase 15 anos decorridos, parece-me ter recebido do Senhor mais luzes para o entender. Posso, aliás, estar errada, tanto agora como então. Mas falo do que entendo, não minto. Isso não, pela misericórdia de Deus, preferiria morrer 1000 vezes. Bem me parece que a vontade deve estar unida de algum modo à vontade de Deus. Mas só se conhece a verdade destas graças de oração, verificando os efeitos e as obras que daí resultam. Não há melhor crisol para as provar. Tal graça de nosso Senhor é grandíssima para quem a reconhece ao recebê-la. Ainda muito maior será se não tornar atrás depois de a ter recebido. Ou seja, é preciso correspondermos a esse chamado de Deus. Haveis logo de querer, filhas minhas, procurar ter esta oração. E pensais bem, volto a dizer, a própria alma não pode compreender as graças que então lhe faz o Senhor e o amor com que ele a vai chegando para junto de si, sem logo desejar saber como se alcançam tão grandes favores. Vou dizer-vos o que tenho entendido a esse respeito. Não falo de certos casos em que se apraz ao Senhor conceder tais graças, somente porque Sua Majestade o quer sem outra razão. Ele sabe por que faz assim. Não nos intrometamos, exercitemo-nos como os habitantes das moradas precedentes. E há demais, humildade, humildade, humildade. Por meio dessa virtude, o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. Um detalhe que eu quero dizer aqui é que, basicamente, é muito parecido com a efusão do Espírito Santo. Aqui, Santa Teresa d'Ávila, ela está descrevendo justamente a graça de um repouso no Espírito Santo, que é algo interior, tão íntimo e profundo que não temos como descrever o que acontece dentro de nós. Apenas os efeitos, os reflexos. Naquele momento, as nossas faculdades da alma, elas adormecem. Elas ficam apenas experimentando aquilo, mas elas não compreendem, porque Deus ele é transcendente a nós, seres humanos, nesse quesito de compreendermos Ele, em sua totalidade. Mas a gente ali, misteriosamente, a nossa vontade se configura à vontade dele. A vontade dele é de se derramar em nós e a nossa vontade é de acolher esse amor, de acolher essa presença. Então, nisso, ao encontro das duas vontades, nisso a configuração. Retornando aqui, o primeiro indício para ver se sois humildes é não julgar que mereceis essas mercês e gostos do Senhor, pensando que jamais haveis de experimentá-los em vossa vida. Direis que sem os procurar, como haveis de alcançar? Respondo que não há melhor meio que o dito acima, isto é, não os procurar, e pelas seguintes razões.
A primeira é que a condição para alcançá-los, antes de mais nada, é amar a Deus sem interesse algum. Nós vamos dar continuidade, né, à nossa formação no próximo vídeo, tá? Onde eu vou abordar essa questão. Deus abençoe, guarde e ilumine. Pax et Bonum.